Irmãos, a paz do Senhor, amém? A gente faz uma baguncinha rapidinho, né? Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite, pela oportunidade que o Senhor também nos concede. Ontem estivemos aqui, né, pastor? E eu quero dizer para você que não pôde estar aqui, ou que pôde e não quis vir, ou que você trabalha, eu quero te dizer que você perdeu. Foi um tempo muito precioso para nós aprendermos sobre a visão e prática do GECEL, né? Nós estamos no segundo módulo. E foi muito bom, né, pastor? Nós que estivemos aqui discutir, aprender, compreender a visão da igreja, o porquê da importância, né, dos pequenos grupos. E a gente sabe que hoje é uma estratégia que sempre existiu e está lá na Bíblia, que atualmente é a que mais tem dado o resultado na questão da evangelização, né? E eu quero dizer para você, se você pode vir, venha, quarta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, né? Foi só a primeira aula, ainda tem todo o curso para frente, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem que vai tratar um pouco sobre isso. Sobre essa questão que nós tanto temos falado, a gente vê aqui nos cartazes, nós vamos falar sobre ser discípulo. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo 14. A partir do verso 23. Lucas 14, verso 23, amém? O título da minha Bíblia está assim, olha, o serviço de Cristo exige abnegação. Em outras traduções está o custo de ser discípulo. E vem assim, grandes multidões o acompanhavam. Acompanhavam quem? É Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborreça seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Somente esses 3 versículos. Oi? Ah, desculpa, é 25, eu falei 23, né? É 25, irmãos, perdão. É a partir do verso 25. Amém? Foi do verso 25. Irmãos, pode se assentar, amém? E domingo, né? O Toninho ministrando a aula aqui, eu já tinha esse tema, essa mensagem já em meu coração. E um pouco do que nós ouvimos e aprendemos aqui na escola dominical, que foi muito importante. E isso trouxe mais ainda aprofundar no estudo e meditar nessa palavra. Sobre o custo de ser discípulo de Cristo. E aí a palavra nos mostra, né? Que Jesus, ele busca discípulos. E o que é ser discípulo? Discípulo não é ser um admirador de Jesus. É ser um seguidor. Né? Nós falamos isso ontem. É ser um seguidor de Jesus. O seguidor, ele segue as pegadas de Cristo. O seguidor, ele tem um relacionamento com seu mestre. O seguidor conhece o seu mestre. O seguidor imita o seu mestre. O seguidor, ele tem, né, a referência de tudo que ele faz em seu mestre. E aí Jesus procura pessoas que queiram ser discípulos. Muitos, né? A gente vê ali, seguiam a Jesus. E Jesus, ele escolheu um caminho de cruz. O caminho da cruz. E o discípulo, aquele que decide ser seguidor de Jesus, ele precisa seguir esse caminho.
que é rumo ao Calvário. É rumo à cruz. E não há coroa sem cruz. E não há céu sem renúncia. E nós vamos falar um pouco, né, daquela multidão que estava ali. Porque Jesus veio, irmãos, não foi só para realizar milagres. Jesus não veio a essa terra só para curar os enfermos, só para expulsar demônios, só para saciar e alimentar um povo faminto. Só para fazer bênçãos materiais, físicas. A vontade do Pai era salvar o perdido. E Jesus, ele veio com esse propósito, salvar o que se havia perdido. No primeiro módulo da lição da revista Maturidade Espiritual, há a pergunta que não se cala. Qual é o propósito eterno de Deus? Não é isso, Toninho? Restaurar o relacionamento do homem com Deus. Relacionar com o homem. O propósito eterno de Deus é que o homem se relacione com Deus. E para o homem se relacionar com Deus, ele tem que ser discípulo. Ele não pode ser um admirador. Ele não pode. Então, o verso 25, ele nos diz que grandes multidões o acompanhavam. Ontem nós falamos de multidões também, por isso que eu falei, olha, tem um pouco do que eu vou ministrar sobre isso. Porque aquela multidão que estava acompanhando Jesus, ela já vinha vendo milagres. Jesus, no seu decorrer, na sua agenda ali, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha expulsado o demônio, Jesus já tinha falado para os religiosos, né, qual era a vontade do Pai, anunciando sobre o reino de Deus. Jesus ia seguindo a sua agenda e fazendo a vontade do Pai. Então, o nome de Jesus correu por toda Jerusalém. Jesus estava famoso. Jesus estava bombando, vamos dizer assim. E a multidão queria ouvir Jesus. A multidão queria saber quem era esse Jesus. A multidão estava ali seguindo Jesus porque ela queria contemplar aquilo que Jesus estava fazendo. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus percebe essa grande multidão. Jesus sabe quem estava ali. Jesus via multidão, tá assim, grandes multidões. E naquela multidão, meus irmãos, havia todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Eu li um livro que eu quero reler novamente, de John MacArthur. Acho que é isso o nome dele. E ele fala um pouco sobre, ele fala, na verdade, um pouco não, ele detalha muito sobre esse discipulado, que se chama Vai Te Custar Tudo, ser discípulo de Jesus. Irmãos, que livro. Um livro que me fez refletir, porque ele vem detalhadamente falando sobre essa multidão. E nessa multidão, existiam pessoas que estavam admiradas com tudo aquilo que Jesus fazia. Com todos os sinais e maravilhas. E é natural que isso aconteça, né? Nós estamos aqui, se a gente já passou por isso, de ir a uma igreja, onde a gente via também manifestações aqui mesmo, e as pessoas ficarem sabendo e querer vir para ver isso. Então as pessoas eram atraídas pelo sobrenatural, pelo poder, pela manifestação do poder de Deus. E estavam erradas? Não. Mas ser discípulo de Jesus, meus irmãos, vai muito além de ser admirador de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ter uma intimidade com Ele. É conhecer Jesus. Seguir a Jesus, ser seu discípulo, significa que não seguiremos mais o nosso próprio caminho. A multidão estava o seguindo. Mas quando nós decidimos e passamos a ser seguidor de Jesus e não mais da multidão, a gente não tem um caminho próprio. A gente abre mão do nosso próprio caminho. A gente já não segue mais o fluxo da multidão. Não tem mais multidão para seguir. Eu agora sigo o mestre.
Eu não sigo mais a multidão. Eu sigo o mestre. E é isso que Jesus faz naquele momento. Jesus avista aquela grande multidão. E Jesus faz uma afirmativa. Então, quando nós seguimos a Jesus e tomamos essa decisão, há algo diferente em nós. E precisa haver mesmo. Porque quando nós seguimos a Jesus, há uma nova vida e um novo caminho para nós. Nós começamos a obedecer à palavra de Deus, assim como Jesus fez, já que ser discípulo é ser seguidor. Nós começamos a observar a vida do mestre, aquilo que ele faz, e começamos a o quê? A imitá-lo. Então Jesus, ele era obediente ao seu Pai. Ainda sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Mas ele era obediente. Nós devemos amar as pessoas como ele nos amou. E amou pessoas que mesmo assim eram difíceis de amar. Irmãos, nós precisamos aprender a amar como Jesus nos ama. Ser discípulo de Jesus é não olhar para as dificuldades, não olhar para o jeito, não olhar para aquela pessoa que às vezes é difícil de ser amado. É escolher amar. Porque Jesus vê em nós o pior que há em nós e Ele nos ama. Ele nos amou. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos aprender a amar como Jesus amou. Se queremos realmente sermos seguidores de Jesus, a enfrentar os desafios, porque Jesus teve desafios no seu caminho, como ele fez, mas sempre confiante que o Pai estava com ele. E na nossa caminhada também não é diferente, irmãos. Nós seguimos a nossa jornada, a nossa caminhada, como servos, como discípulos do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. Nós não podemos titubear nisso, não. E nós precisamos enfrentar os desafios que vêm pela frente. Então eu coloquei alguns tópicos como pergunta para nós meditarmos. O que eu ganho? O que você ganha quando você se torna discípulo de Cristo? O que você vai ganhar com isso? Quando entregamos nossa vida a Ele, a primeira coisa que nós recebemos, o perdão imediato dos nossos pecados. Talvez você está seguindo o fluxo da multidão. Há um peso, há um fardo. E Jesus está dizendo assim, vinde a mim. E quando você entrega a sua vida a Cristo e está debaixo do seu senhorio, você recebe o perdão dos seus pecados. E isso é imediato. Tudo que era contra nós, toda transgressão, ela é removida, porque a cédula que era contra nós foi rasgada. Jesus fez isso por mim e por você. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Louvado seja Deus por isso. Comece a ver, irmãos, a diferença entre ser discípulo e ser admirador. O admirador não consegue enxergar isso. O admirador carrega nele o peso e o fardo do pecado. O admirador fica voltando atrás. Fica debaixo de acusação. Fica debaixo de opressão. O discípulo não. O discípulo sabe quem ele serve. E o discípulo sabe o que o seu mestre fez por ele. Jesus levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Então nós ganhamos. O que eu ganho com isso? Eu ganho o perdão dos meus pecados. Seguir a Cristo nos leva diretamente à vontade de Deus. Nós passamos a relacionar com Jesus e a conhecer a vontade do Pai. E vamos crendo na sua palavra e nos leva o quê? À plenitude das bênçãos de Deus. Porque você começa a perceber que numa nova vida, Deus ele é fiel e as suas promessas não falham. Elas se cumprem na minha vida e na sua vida. Nós ganhamos, sem merecer, a graça maravilhosa de Deus. Por meio de Jesus, Ele nos concede o Espírito Santo, que mora em nós
E é o Espírito de Deus habitando em mim e você que nos dá força para seguirmos e andarmos com Ele. É fácil ser discípulo? Não. Não é, irmãos. É um caminho árduo. É uma jornada difícil. De mim mesma, eu não conseguiria. Mas é o Espírito Santo que habita em mim e em você, que nos capacita a sermos fiéis ao Senhor, que nos dá força a obedecermos a sua palavra, a esse Deus vivo, a ouvirmos aquilo que Ele tem para nós. O Espírito Santo nos guia, nos aconselha, nos fortalece, nos reveste, irmãos, para que a gente se mantenha firme nessa caminhada. Nós temos algo tão precioso, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele é o nosso provedor. O que eu ganho? Um Deus que provê todas as coisas na minha vida. Ele provê o suficiente para todas as nossas necessidades, de acordo com a riqueza da sua glória. Ele faz com que tudo seja para o seu bem. Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Ser discípulo de Jesus é maravilhoso, porque Ele nos conhece de dentro. Ele nos conhece por dentro. Ele sabe do que eu e você precisamos. E Ele supre as nossas necessidades, não como eu quero, mas como provém dEle, conforme a sua vontade. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. O nosso Deus nos sonda, Ele nos conhece. E aí, você me diz ou me pergunta, tá, nós ganhamos isso, ganhamos todas essas maravilhas, mas qual o custo disso? O custo disso está lá assim, ó, no verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem um preço? Tem. Tem um preço, irmão, ser discípulo de Jesus. E o que me espanta é que hoje a gente vê pregadores, a gente vê evangelho de tudo quanto é forma sendo divulgado nas redes sociais, ou até mesmo em igrejas, de que não tem. Você pode vir do jeito que você está, permanecer do jeito que você está. Que o importante é o amor de Deus. Tem um irmão que compartilhou assim, lá, né, o pastor Glauber colocou lá a diferença, e aí um pastor muito conhecido, ele colocou assim, Jesus é o centro do evangelho, ele fala, e você é o centro de Jesus. Você é a principal razão de Jesus existir. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Jesus e o Pai são um. Nós não somos o centro de nada, não. Esse é o problema de um evangelho antropocêntrico. Que o homem é o centro e não Cristo. Cristo é o centro. Cristo renunciou um trono de glória e veio a essa terra como humilde, como homem. E ele não se usurpou ser igual a Deus. Como é que eu vou achar que eu sou o centro de alguma coisa? E aí as pessoas não querem ouvir um evangelho que vão dizer para elas assim, ó, você precisa renunciar. A geração de hoje, de cristãos, tem horror a essa palavra. Renúncia. As pessoas não querem ser discípulos, irmãos. As pessoas querem ser admiradores, ou talvez até como o Toninho colocou aqui, só membros. Membros de igreja. Ser discípulo não tem nada a ver a pertencer a uma placa de igreja. A pertencer a uma igreja, a frequentar cultos. Não, irmãos. Ser discípulo está muito além disso. Muito além. Jesus está dizendo para aquela multidão, ele está afirmando, ele não está propondo, não, ele está afirmando. Se alguém vem a mim, e se você não for capaz
de renunciar a pai, mãe, filho, filha, irmão, irmão, ou até a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Irmãos, quantos evangelhos, eu nem sei se eu posso te falar assim, que evangelho é esse que não pega sobre renúncia? Que o importante é você, que o importante é você ser feliz, que o importante é que você seja só bem-sucedido, próspero, tenha tudo que você quer e vá desfrutar de tudo que esse mundo tem, que só de você colocar assim, olha, Deus é mais, Deus é fiel, que é isso que as pessoas fazem. Tira uma foto e coloca lá. E aí quando você assusta, a pessoa está uma hora postando versículo, outra hora está postando ela tomando uma bebida alcoólica, outra hora está postando ela dançando uma música extravagante aí do mundo. Que misturada. Aonde está a renúncia? Então existe um custo. E o preço é alto, sabe por quê? Porque essa jornada é por toda a vida. Nós, irmãos, escolhemos ser discípulos de Jesus até a volta dele. É até a volta de Cristo. Então isso vai, sabe o quê? Exigir de mim, de você, primeira coisa, compromisso com esse Deus. Isso vai exigir de mim prioridade. Colocar Jesus, é isso que ele está dizendo aqui, olha, eu tenho que ser prioridade. À frente do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Eu sou prioridade. Tem que ser prioridade acima de todas as coisas. Quando eu decido ser discípulo de Cristo. É um caminho que requer sacrifício e até mesmo disposição de sofrer por ele. As pessoas não querem sofrer. Né? Porque tem ensinado assim, você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Vamos pegar a história, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a igreja primitiva. Olha o quanto aquele povo sofreu. Olha o quanto nossos irmãos ali, nós já falamos um pouco da história da igreja primitiva, dos primeiros mártires, dos cristãos sendo lançados ali nas arenas para ser comidos vivos por não negarem a Cristo. E as pessoas hoje não querem sofrer. Porque elas nasceram para ser felizes. Eu mereço ser feliz. Talvez o jovem diz assim, eu mereço desfrutar da minha juventude. Eu quero o mundão, o prazer do mundo. Eu quero estar lá desfrutando tudo aquilo que o mundo tem para mim. Ser discípulo é muito difícil. Então eu faço o seguinte, eu vou aos cultos de vez em quando. Eu posto lá que eu estou na igreja e eu vou seguindo o meu caminho. E aí nós temos, em vez de discípulos, talvez membros flutuantes e admiradores dentro da igreja. Porque ser discípulo exige compromisso. Ser discípulo, seguir a Cristo, vai te custar um antigo estilo de vida. Nós não falamos aqui que quando o discípulo ele tem uma nova vida e um novo caminho, o admirador não quer saber disso. E Jesus está dizendo exatamente isso ao afirmar para a multidão. E qualquer um que não tomar a sua cruz, as pessoas não querem cruz. Cruz é pesado. Cruz é sacrifício. Cruz requer redenção. Choro, dor. Não, eu quero um evangelho do amor. Eu quero um evangelho que vai massagear o meu ego e vai dizer para mim que está tudo bem ser assim. O importante é o amor. E ser discípulo está dizendo para mim ao contrário. Que vai custar uma vida de conforto e conformidade com este mundo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Não vos conformeis com este século? Não podemos, irmãos, misturar as coisas. Ser discípulo é ser diferente. É ir na contramão deste mundo. Não tem conforto para mim. Vai me custar velhos hábitos e desistir de uma agenda própria. Olha, Deus,
Eu estou novo, eu primeiro preciso buscar os meus projetos, os meus sonhos. Primeiro eu vou fazer muita coisa. Depois, quando eu estiver mais maduro, realizado, aí eu procuro o Senhor. Muita gente tem feito isso. Não se relacionam com Jesus. Não participam. Jesus não participa dos seus sonhos, dos seus projetos. Ela só vem à igreja. Só aparece aqui. Só levanta a mão e adora. Muitos até são ofertantes dizimistas. Mas ser discípulo não dá. É muito alto. Exige muito. Não aguento não. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus confronta. Jesus é amor, sim. É um amor que a gente não sabe explicar e mensurar. Mas esse amor, ele corrige, ele confronta, ele é justo. E Jesus está olhando para aquela multidão e ele sabe que muitos ali só querem o admirar, não querem seguir. E ele deixa uma ordem para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ide e fazei discípulos. Como o irmão Toninho colocou muito bem aqui ontem. Ele não está pedindo seguidor, ele não está pedindo um admirador. Ele não está pedindo só membros, só pessoas que ficam aqui, entra e sai na igreja. Ele quer discípulos. Ele pediu para a gente ir fazer discípulo. Como eu vou fazer discípulo se eu não sou uma? Como, irmãos, nós iremos fazer discípulos se nós não somos discípulos? Nós precisamos ser discípulos, irmãos. Em toda a área da nossa vida, nós precisamos buscar do Senhor, enxergar em Jesus, imitá-lo em tudo aquilo que Ele fez. Jesus mandou a gente ir. Não ficar aqui dentro. A igreja ela é chamada para fora, não é isso? Eclesia, não é isso, pastor? Para fora, irmãos. Nós precisamos olhar para esse povo lá fora. E o discipulado custa tempo. Ser discípulo gasta tempo. Ser discípulo custa sofrimento quando nós nos identificamos com ele. Perceba, irmãos, que as pessoas que realmente são servas do Senhor, são discípulos de Cristo e imitam a Cristo, são perseguidas. Elas são perseguidas. Sabe por quê? Porque elas estão na contramão. O mundo está correndo para cá, os discípulos estão seguindo para cá. Está na contramão da mentalidade. Está na contramão. O mundo está dizendo para os jovens aí, se libera. Está dizendo para você assim, vai viver a vida e seja feliz. Você merece ser feliz. O mundo está dizendo para eles assim, olha, desfruta agora, você está novo. Depois você caça esse negócio de Deus. Aproveita agora. É agora. E aí você se levanta e fala assim, não. O mundo está dizendo assim, é a coisa mais natural, é fazer aborto. O mundo está dizendo assim, olha, você não nasceu nem homem nem mulher, você ainda vai escolher o que você quer ser. E aí você se posiciona e diz, não, o meu Deus criou homem e mulher, ponto final. Não, o meu Deus, ele é o dom, o autor da vida, ele é contra a morte. E aborto é matar, é assassinato. Aí você é xingado de tudo quanto é nome. Porque você se posicionou como servo do Senhor, como discípulo de Cristo. Irmãos, nós deveríamos andar assim, estampado assim, sou discípulo de Cristo. Sou discípulo de Cristo, não se esconder, sou discípula de Cristo. Estou aqui para isso. Eu ando e sigo o meu mestre. Porque quando a gente se posiciona, nós temos oposição e nós temos perseguição. O discípulo vai enfrentar isso em todas as áreas, no trabalho, na escola, na família, no lazer, aonde quer que ele vá. Ele vai enfrentar isso, porque ele está na contramão. Mas ser discípulo não é só dor também, não. Não é só sofrimento. Tem recompensa para aquele que é discípulo, irmãos. E então, onde ser discípulo nos leva?
Ser discípulo de Cristo nos leva a uma vida de santidade e comunhão com Ele. Ser discípulo nos levará a um novo céu e a um novo lar. Irmãos, os cristãos parece que pararam de almejar o céu. Estão tão ligados na terra que esqueceram de contemplar como poderá e como será o céu. O céu será glorioso, irmãos. Nós não somos daqui. Então, quando nós nos posicionamos e decidimos ser discípulos, o Senhor nos conduzirá a um novo céu, a um novo lar, onde nós iremos adorá-lo por toda a eternidade. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá constrangimento, não haverá perseguição. Haverá adoração, haverá conhecer Jesus infinitamente, o Pai infinitamente por toda a eternidade. Ser discípulo nos leva a um caminho de destino glorioso, um caminho muito melhor do que este mundo. A glória deste mundo não é para nós, irmãos. A glória deste mundo não é para o discípulo de Cristo. Jesus não buscou glória própria. Jesus buscou glorificar o Pai. Jesus não se inflou, ele se humilhou, né? Então, ser discípulo nos leva a uma presença gloriosa e abundante de Deus. É para lá, irmãos, que nós temos que pensar em ir. A nossa mente, o nosso coração tem que desejar o céu, irmãos. Nós precisamos desejar mais o céu. Nós precisamos estar mais ligados nas coisas do alto. E a pergunta para nós finalizarmos: aonde nós estamos nessa jornada? Aonde eu e você estamos nessa jornada de ser discípulo? Somos seus seguidores verdadeiramente? Estamos com Jesus nessa caminhada? Confiamos a nossa vida a Ele e aceitamos o seu senhorio? Estamos dispostos a renunciar? A abrir mão? Porque o discípulo muitas vezes abre mão mesmo quando ele tem razão. Sabe por quê? Porque muitas vezes para o discípulo de Cristo, ganhar é perder e perder é ganhar. Somos chamados para servir e não sermos servidos. As pessoas não querem servir. As pessoas querem serem servidas. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, irmãos. É o exemplo que ele nos dá. Ele é justo. Ele não acusou. Ele confrontou pessoas em pecado. Ele disse, vai, não peques mais. Ele nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós estamos aqui para levar o evangelho até as pessoas e falar de um Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma. É essa a nossa função, irmãos. Nós falamos aqui, né? Nós não temos a função do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a nossa função de discípulo é simplesmente seguir a Cristo. Imitá-lo, amar, perdoar, renunciar, servir o outro. Falar do amor de Deus. É assim que nós vamos fazendo mais discípulos. Porque era assim que a igreja primitiva fazia. Eu já disse aqui a passagem da mulher samaritana. Porque ali naquele encontro com Jesus, proposital por ele, né? Ele confronta aquela mulher de uma forma muito, muito direta, muito objetiva. E ele diz para ela, ele mostra para ela que ele sabe, né, a dor da alma dela, o problema da alma dela. E ela vê, ela reconhece como um Messias. E dali para frente, acabou. Sai a primeira missionária falando, eu preciso falar desse Deus que me conhece, mas que não me julgou, mas me perdoou. Eu preciso falar para aqueles que o Messias está aqui. E aquela mulher sai desesperada ali falando para o seu povo, falando, ele está lá, ele me anunciou tudo quanto eu tenho feito. É assim que os discípulos de Jesus têm que ser, irmãos. É assim que a igreja primitiva fazia. Reunia nas casas ali e ia falar ali da palavra de Deus, ia examinar a lei, ia falar dos feitos de Jesus.
E ali a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando mais, porque era impossível ficar sem falar de Jesus. Era impossível não comunicar, falar sobre o Mestre. Era impossível não falar do Filho de Deus que morreu na cruz sem pecado nenhum e morreu para salvar aqueles que nele crerem. E isso tem que ser para nós, irmãos. Então, qual parte dessa jornada eu e você estamos? Somos realmente discípulos de Cristo? Estamos seguindo o seu exemplo? Ou somos como na multidão, que tem muitos que só queriam admirar? Só queriam ir atrás das bênçãos. Não queriam um compromisso, mas queriam as bênçãos. Não queriam um relacionamento, mas queriam os milagres. A cura. Irmãos, eu creio num Deus que opera no impossível. Eu creio num Deus, e já vi testemunhos, e já vivenciei, de um Deus que cura aonde a medicina fala que não tem cura. De ver e ouvir médicos dizendo que é sobrenatural o que aconteceu. Eu tenho 2 exemplos na minha família. Eu tenho a minha tia que cuidou dos meus filhos, que teve um AVC hemorrágico, o médico falou que a sequela dela seria ou ela ficar cega, ou ela não andar, não fazer nada disso. E ela hoje anda para todo lado, borda, é uma serva de Deus, diaconiza na igreja, uma mulher que adora o Senhor. Que o médico deu 1% de vida para ela. E quando o médico saiu da cirurgia, ele falou para o meu tio assim, não fui eu que fiz essa cirurgia. Se o senhor crê num Deus, foi algo sobrenatural, de tão perfeita que foi. E foi tão perfeita, porque foi Deus que fez, que ela ficou dentro daquilo que os médicos falaram, sem sequelas nenhuma. Nenhuma. Eu creio nesse Deus. Eu creio num Deus que, quando a minha irmã tomou o tiro na cabeça, a gente achou que estava tudo acabado. E de ouvir do médico, assim que saiu do bloco cirúrgico, falou assim, olha, por milímetros, ela não fica tetraplégica. E por pouco ela não morre. E Deus dizer para mim assim, a última palavra é minha. E confiar nisso. Eu creio nesse Deus, irmãos. Mas eu não sirvo esse Deus por isso. Eu não sirvo esse Deus por isso. Eu não posso servir a esse Deus porque Ele opera milagres e cura e maravilhas. O meu motivo tem que ser além disso. Tem que ser além, meu irmão. Porque se Ele decidir, a Bíblia diz que Ele é soberano e a vontade dEle ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Ela não é como eu quero, ela é do jeito que Ele quer. E se Ele decidir não fazer, Ele não vai fazer, porque Ele sabe. E a gente já viu casos assim. Da gente orar, pedir, clamar, mas a vontade de Deus é outra. E eu não posso servir esse Deus porque Ele faz ou deixa de fazer. Eu o sirvo, irmãos, porque Ele me amou primeiro. Eu o sirvo porque Ele entregou o seu Filho na cruz sem eu merecer, irmãos. E Ele me deu vida, e me deu vida em abundância. Ele me salvou do inferno, irmãos. Eu o sirvo, sabe, porque Ele é Deus soberano, Ele é Deus fiel, Ele é Deus justo. Então, se tiver ruim, eu continuo servindo. Se tiver com doença, eu continuo o amando. Se eu estiver bem, próspero, eu continuarei o amando. Porque foi assim que os discípulos entenderam. Senão eles não teriam sido mártires. Senão eles não estavam dispostos a morrer por Jesus. Como eu disse aqui, está disposto a até sofrer e morrer. Sabe por quê? Porque ele diz assim, olha, se você ainda não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a até morrer por ele, ele está dizendo, você não pode ser meu discípulo. Porque vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter bênção, vai ter prosperidade, mas também vai ter dificuldade, vai ter tempestade, vai ter deserto, mas em tudo isso, Jesus está lá. Ele não nos abandona, irmãos.
Ele está conosco, Ele nos ampara, Ele é o Deus que opera todas as coisas. Eu não quero ser admiradora de Jesus. Eu não quero só vir à igreja para ser só membro sem raiz e não estar com o mestre e não me relacionar com ele. Está faltando discípulos, irmãos, da nossa geração, que têm um amor incondicional por Jesus. Que entendam o chamado e digam, sim, Senhor, eu vou. Eu nego a mim mesmo. Eu pego a minha cruz, eu tomo a minha cruz dia após dia e eu vou seguir ao Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Está faltando fogo, irmãos, nos nossos corações. De dizer assim com a boca cheia, sabe? Eu sou serva do Deus Altíssimo, eu sou discípula desse Deus que me salvou. Não é porque Ele me dá as coisas, não, é porque Ele me salvou. E eu estou com Ele até a volta dEle. Eu não arredo o pé, eu não saio dessa jornada. Quem já leu o livro Peregrino, já viu o filme, sabe? Quantos empecilhos na caminhada do cristão. E aquele homem carregando aquele peso, aquele fardo, mas ele não desistia. Ele seguia firme rumo ao novo céu. Muitas lutas. Meu irmão, a nossa vitória, a nossa coroa não é nessa terra, é no céu. Por isso nós precisamos permanecer firmes e sermos discípulos do Senhor. Propagar esse evangelho. Dizer, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo transforma. Há um caminho a ser percorrido. Virá lutas, virá alegrias, mas o Senhor estará com você. Nós precisamos propagar esse evangelho, irmãos. Chega desse evangelho de que você é o centro, que você é especial, que você... Irmãos, nada contra você. Nós somos importantes, sim. Nós não somos um mero acaso da natureza, não. O Senhor, Ele nos permitiu vir a este mundo. Ele tem propósito em nossas vidas. Mas o centro de tudo é Jesus. É por Ele, é para Ele e por meio dEle são todas as coisas. Que o Senhor nos ajude nessa jornada, a sermos discípulos do Senhor. Que o Senhor nos capacite. E talvez você fale assim, Dani, eu comecei como discípulo, mas hoje eu estou mais como admirador, como membro, e eu não quero ser assim. Eu quero te dizer, o Senhor quer te renovar nesta noite. O Senhor está te chamando e te convidando. Negue-se a si mesmo. Venha após mim e venha ser meu discípulo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Peça ao Senhor agora. Peça ao Senhor para que você seja realmente discípulo de Jesus. O Mestre está chamando. O Mestre está chamando discípulos nesta noite. O Senhor está te chamando. Seja meu discípulo. Venha até a mim. Venha até mim, negue-se a si mesmo. O mundo te dá um prazer momentâneo, Jesus te dá uma alegria eterna. O mundo pode te dar a bênção física e material, Jesus te dá a bênção espiritual por toda a eternidade. Ó Pai, nesta noite nós te louvamos e nós te bendizemos, ó Deus querido. Declaramos, ó Deus, que Tu és santo, poderoso, ó Pai. E entendemos, ó Pai, que o Senhor nos chama a um compromisso real, a um compromisso sincero, a um compromisso duradouro com o Senhor. Jesus, nos ajude dia após dia a negarmos a nós mesmos e a nos, ó Deus amado, entregarmos a Ti as nossas vidas. Nos capacite, ó Espírito Santo, a ter uma vida de intimidade com o Senhor, a nos relacionarmos contigo, Deus Santo, a sentirmos este amor tão grande que nos constrange, a levarmos este amor a pessoas que não conhecem o Senhor. Deus querido, o Senhor nos ordenou a ir e a fazer discípulos. Então o Pai nos capacita a sermos discípulos do Senhor, a fazermos a Tua vontade, a ganharmos almas para o Teu reino, Pai, porque o Senhor está voltando. O Senhor virá nos buscar, ó Deus querido, e nós cremos, ó Deus, nas Tuas promessas, que o Senhor nos levará a um
onde nós iremos adorar ao Senhor por toda a eternidade. Oh, Jesus querido, capacita as nossas vidas, nos ajude, Espírito Santo, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos abrir os nossos lares para receber pessoas, para ouvir do Evangelho da salvação, para proclamarmos libertação aos cativos, para falarmos do Teu amor, ó Pai amado, da Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Ah, Jesus querido, que esta igreja seja propagadora do Teu Evangelho, seja formadores de discípulos e discípulas, ó Deus, para ir neste mundo, neste bairro e proclamar a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus querido. Nós Te louvamos nesta noite e Te pedimos, ó Pai, ser conosco, ó Deus querido, e nos abençoe, ó Deus, nesta jornada, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Desde já eu agradeço ao pastor Edmilson pelo convite, pela confiança, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.